Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu duvido que algum habitante da internet a essa altura do campeonato nunca tenha ouvido falar da Rupi, mas não custa apresentar, né? Bom, a Rupi, ela nasceu na Índia, mas ela mora no Canadá e, se eu não me engano, ela é naturalizada lá. E ela ficou famosa com a alcunha de Insta Poet, ou Insta Poeta, porque o formato dos poemas dela faz bastante sucesso no Instagram. Se você não sabe quem é a Rupi, não sabe que livro é esse, mas tem no Instagram, você provavelmente já viu um poema como esses aparecer na sua timeline. E os poemas da Rupi são basicamente nesse formato. Eles são geralmente pequenininhos e, vez ou outra, acompanhados de uma ilustração, ela mesma que ilustra os próprios poemas. Esse livro, ele teve um grande hype no ano passado. Eu não me lembro exatamente em que época. Na verdade, eu já não sei nem se foi ano passado ou se foi final de 2016. Mas o fato é que, sim, eu entrei no hype junto com as pessoas. Mas no hype de eu quero ler essa mulher, eu quero ler essa mulher, eu quero ler essa mulher. Eu ganhei o livro da minha tia e eu guardei o livro na estante, porque eu fiquei vivendo uma felicidade clandestina com ele. Eu queria que ele estivesse ali, eu queria ter ele na minha estante pra eu poder ler quando eu quisesse, e eu não queria ler. Eu não queria ler porque eu sabia que quando eu sentasse pra ler esse livro eu ia ler de uma vez, porque eu ia viciar, e depois ia acabar, e eu ia ficar triste porque acabou e eu não tinha mais, enfim. Dessa forma, eu criei esse rolo com esse livro, ele foi ficando na minha estante. Enquanto isso, todo mundo postava poemas da Rupi no Instagram, ou seja, quando eu peguei o livro, acabou que os poemas quase não eram mais inéditos, porque eu já tinha esbarrado com vários por aí. E talvez esse meu afastamento involuntário do hype, porque não foi porque estava no hype que eu deixei pra ler depois. Eu geralmente não tenho esse problema de não querer ler o que tá no hype, porque eu queria ler, né? Eu fui deixando por outros motivos. Só que esse meu afastamento involuntário do hype acabou com que fez que eu não gostasse muito. Eu não sei se foi porque eu li fora do hype ou não, mas o fato é que eu criei expectativa com esse livro e eu me decepcionei. E geralmente eu entendo a decepção como um problema meu. Geralmente a gente se decepciona com coisas com as quais a gente cria uma expectativa, né, muito grande, enfim. E eu ouvi muita gente falar que não tinha gostado, porque realmente eram, tipo, poemas de Instagram, que talvez não tivessem muita profundidade. O meu problema não foi esse. Eu me decepcionei com o discurso, e aí eu não acredito que foi um problema meu. E muita gente pode discordar, eu tô aqui falando, assim, de coração aberto, porque talvez até eu não tenha entendido direito, não sei. Eu sei que o discurso me deixou bem incomodada, porque esse livro e a imagem da Rupi em si, eles foram vendidos como feministas, né? Eu não sei muito sobre ela, eu não assisti palestra dela no TED, eu sei que tem, mas eu não assisti. Eu confesso que eu não pesquisei muito sobre ela, mas ela vem sendo vendida pela mídia como feminista, e o livro foi vendido como feminista também. E se a gente pra pensar, ok, ele tem um título, o título original dele é Milk and Honey, Leite e Mel, mas aqui pro Brasil ele foi trazido como Outro Jeito de Usar a Boca, que é um título provocativo, com uma capa erótica, né, também provocativa. E não foi isso que eu encontrei no livro. Na verdade, eu me decepcionei muito porque eu tenho medo de imaginar que o que tá escrito aqui possa ser encarado como empoderamento e feminismo. Eu já vou comentar sobre a última parte do livro pra limpar ela disso que eu tô comentando, porque o livro é dividido em 4 partes e a última é a cura. Foi só dessa parte que eu realmente gostei. Foi nessa parte onde eu senti o feminismo. Essa parte fala bastante sobre sororidade. É dessa parte aquele poema famoso que estourou aí, principalmente em março, que diz que a gente encontra força quando vê o quão admiráveis são as mulheres à nossa volta. E esse é um poema que eu amo. Se eu não me engano, também é dessa parte aquele poema que também é famosinho na internet, em que ela pede perdão a todas as mulheres que ela chamou de lindas e não de inteligentes. Então realmente essa parte traz uma questão de sororidade, além de feminismo, mas de sororidade, que eu achei muito bonita e muito válida. Tirando isso, eu acho muito problemático que esse livro seja vendido como feminista. As outras 3 partes, em ordem, são a dor, o amor e a ruptura. E a dor, ok, né? São poemas mais, por assim dizer, dramáticos, que tem uma carga de sentimento muito grande. É uma parte impactante e fala principalmente sobre dores emocionais causadas por relacionamentos problemáticos. Até aí, tudo bem, porque a gente entende que
ela está falando de relacionamentos problemáticos, de relacionamentos violentos. Então ela fala de ter sofrido violência do pai. E aqui eu não tô falando de violência sexual, eu tô falando de violência física e verbal mesmo. Eu não sei se é a história pessoal dela ou se ela tá retratando um eu lírico e tal, mas o que ela fala de violência de pai pra filha é que é um homem forte e que coloca sua filha num lugar de pequenez e que por causa disso ela acaba transmitindo essa sensação para as relações que ela vem a ter com os homens, e isso, claro, causa muitos problemas. Então nessa parte ela fala realmente de relacionamentos abusivos, homem e mulher, e tudo bem. Isso tá dito, isso tá claro. O meu maior problema com o livro é na parte do amor, porque a gente saiu da dor. Então, pelo menos na minha concepção, agora ela não ia mais falar de relacionamentos abusivos. Ela ia falar de amor, de um jeito bacana. E eu fico muito preocupada que seja isso que tenha sido passado, porque o amor que eu vi retratado aqui não é nem um pouco bacana. Inclusive, um poema que me incomodou demais foi o poema que foi escolhido para dar título para a edição brasileira, que é o Outro Jeito de Usar a Boca. Porque eu não vou lembrar aqui onde é que tá o poema, eu coloquei um monte de flags, mas eu esqueci de separar por cor quais que eu coloquei por achar os poemas legais e quais que eu coloquei por achar os poemas problemáticos. E, enfim, nesse poema a personagem feminina está conversando com um personagem masculino que então diz pra ela: para de falar, porque eu não aguento ouvir você falar e existem outros jeitos de usar a boca. Cara, essa frase poderia ter sido usada de outras maneiras pra retratar uma situação sensual, erótica, que é claro que uma mulher pode e deve, inclusive, vivenciar. Mas, na minha visão, esse poema não teve nada de erótico, nada de sensual. Ele foi machista e ele tá dentro da categoria amor. Se um cara falasse pra mim que é pra eu calar a boca, que é pra eu parar de conversar porque tem coisa melhor que eu sei fazer com a boca, no meu entendimento, ele só me quer enquanto um objeto sexual que esteja ali pra dar prazer pra ele. Ele não me quer enquanto pessoa inteligente, ele não me quer como um todo, como uma pessoa que conversa e que tem 1 milhão de outras características, sabe? Esse poema, ele me irritou de uma maneira, e eu acho que ele foi a principal causa, assim, por ter me deixado bem brava com o discurso como um todo desse livro. E repito, ele tá na categoria do amor. E não é só ele. Existem vários outros poemas problemáticos que circundam dentro desse mesmo tema. E assim, se ela ia retratar relacionamentos abusivos e doentios, ela tinha que ter classificado de uma melhor forma que não amor, porque ela me dá uma parte chamada dor, onde ela trata de dor e mostra que aquilo é problemático. E aí ela vem com uma parte chamada amor, que teoricamente deveria ser um contraponto a isso. E aí a gente lê um monte de bobagem, como por exemplo, amor é quando você só consegue pensar no homem e não fazer mais nada. E, cara, desculpa, não é amor, sabe? Isso pra mim não é amor. Tem momentos onde ela quebra esse padrão? Tem um poema que ela fala em que o amor não é um jogo. O jogo, infelizmente, é o que a gente fez do amor. Que, sim, é um poema interessante. Mas dá pra entender o que eu tô falando? A maioria não tem essa pegada. A maioria tá sendo vendida como amor e feminismo e não foi isso que eu encontrei, não foi isso que eu percebi dos poemas. Eu fico muito preocupada que esse tipo de discurso esteja sendo vendido e reverberando como feminismo, como empoderamento, como buscar sua própria sensualidade, porque, sinceramente, não foi assim que chegou pra mim. A terceira parte, na minha concepção, foi a que passou mais batido. Eu não tenho muito a dizer sobre a ruptura, nem positivamente, nem negativamente. Eu me lembro que na época que eu tava lendo, eu achei que tava muito parecida, né, com a primeira parte, que é a parte da dor. Mas aqui, especificamente, né, com a temática da ruptura mesmo, então com a temática do fim do relacionamento, e onde você se sente vazio, onde você sente essa dor por causa, né, de um término, de uma ruptura, e não como no primeiro caso, por causa de relacionamentos abusivos e tal. Mas, sinceramente, eu não me lembro muita coisa da ruptura, eu não tenho nada pra comentar. Sobre a cura, eu já comentei, foi a única parte que eu realmente gostei desse livro, e foi essa a minha experiência com ele. Como eu fui muito afoita em querer esse livro e eu não tinha lido ele ainda quando eu fui pra minha viagem ano passado, na viagem eu comprei o segundo livro dela. Ele já foi trazido pro Brasil com o título O Sol e Suas Flores, ou alguma coisa assim, eu vou colocar a capinha aqui do lado, mas em inglês ele é The Sun and Her Flowers. Eu ainda não li, mas ele tem uma capa mais leve, uma coisa mais gentil e parece tratar de outro tipo de assunto e, bom, pelo menos até agora eu não vi ele especificamente sendo vendido como feminista ou
enfim, qualquer coisa do tipo, né? A autora está sendo vendida dessa forma, bem como esse primeiro livro. Sobre o segundo livro, eu ainda não ouvi muitos comentários. Eu confesso também que não tenho me interessado muito pelos comentários. Eu vou tentar entrar mais limpa nesse livro, tentando descobrir o que ele me traz e que tipo de mensagem ele me traz, sem pensar no que está ou deveria estar envolvido, e aí, enfim, talvez tentar ter uma experiência um pouco mais aberta. Mas Outro Jeito de Usar a Boca realmente foi um livro que me decepcionou, eu fiquei triste. Não é um livro ruim, não é um livro ruim, é um livro que, assim, na questão de formato e de intensidade, ele é o que ele se propõe. Como eu falei, eu não criei expectativas que me decepcionaram em relação a isso. Muita gente comentou que, ai, mas poeminha no Instagram e tal. Isso eu já sabia, antes de pegar e antes de ter vontade de ler. Eram poemas curtos que as pessoas postavam no Instagram, poeminhas instagramáveis, chamem do que quiserem chamar. Isso pra mim não faz com que o livro seja de uma literatura menor ou de uma poesia menor. Não, eu só acho que as pessoas estão explorando outros formatos, não é só a Rupi que tá fazendo isso. Eu já ouvi falar também da Amanda Lovelace, que tem um livro que já veio pro Brasil com o título de A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, mas que eu não li, então não posso falar a respeito. Mas enfim, o formato da poesia e o fato dela ser instagramável ou não, não me incomodam de forma nenhuma. O que realmente me deixou chateada foi o abismo entre o que eu esperava, de acordo com o que eu ouvia falar sobre o discurso, e o que eu encontrei. Mas me contem aí embaixo se vocês leram, o que vocês acharam, se vocês entenderam de uma outra maneira, porque eu acho que o debate é muito interessante. É por isso que, né, eu tenho vontade de vir aqui falar sobre as minhas impressões de leitura, porque eu gosto de conversar sobre elas e saber o que vocês têm pra me dizer também. E então é isso, não deixem de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!